Olá, pessoal. Hello, welcome. Ok, let's see. A gente vai começar a nossa live hoje. Como eu avisei para vocês antes, a gente vou estar aqui entrevistando uma aluna minha. Ah, claro. O nome dela é Michele, o sobrenome dela é Farinazo. E vamos lá, eu pesquisei, eu nunca tive uma live com alguém junto, mas vou estar aqui convidando ela para a gente poder começar, tá bom? Então vamos lá. Só um segundinho, que eu sou nova nisso aqui. Nunca fiz live com ninguém, sério. Ok, por que que não tá aparecendo? Eu vou pagar mico aqui. That is weird. Não tá, tá aparecendo o nome de todas as outras. Só um segundo. Peraí, gente. Paciência aí. Ai, eu tô apanhando aqui. Por que será que não aparece o dela? Será que ela não tá lá, ao vivo? Michelle, se você tiver ao vivo... Ah, ela tá aí. Opa! Ai, agora deu certo. Opa! Tava começando a suar. Oba! Ok. Vamos lá, vamos esperar ela aparecer. Obrigada por estarem aqui. Oi, Michelle! Oi, Opa, tá me ouvindo? tô. Então tá bom. Bem-vinda! Obrigada. Então tá bom, Michelle. Eu achei que eu, eu acho que seria uma boa experiência para todo mundo que segue, porque eu tô tão focada em preparar conteúdo, e você sabe disso, né? Que eu não tenho feito até agora nenhum lançamento oficial, né? As pessoas vêm de boca a boca, vêm de referência. Então, eu decidi que você é super aplicada. Aí eu pensei comigo, não, a Michelle, sério, a Michelle vai conseguir explicar para a audiência exatamente como que funciona o Rise Up English, como funcionam os cursos. Então, primeiro, bem-vinda. Vamos lá, fala um pouquinho sobre você, vamos começar primeiro, onde é que você mora? Atualmente eu estou morando no Texas. Mês que vem vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos que você está aqui. Isso. Antes você morava onde? Eu morava em Curitiba, morei 16 anos em Curitiba. E antes de Curitiba, bom, eu nasci em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Então tá. Você morou a vida inteira no Brasil, né? Você ficou a vida inteira lá e essa é a primeira vez que você está morando fora, né? É, na verdade, foi a primeira vez que eu conheci os Estados Unidos. Foi há 2 anos quando eu cheguei aqui. Então tá bom. Não, eu tô deixando bem claro porque às vezes tem gente que mora antes, depois volta. Então tá bom. E você é mãe, né? Sim, eu tenho 2 filhos. O Breno de 12 e o Gustavo de 9. Sou casada há 16 anos com o Cláudio. E você veio aqui por causa do Cláudio, né? Sim, ele veio através de uma transferência pelo trabalho dele. Muito bom. Então tá bom. E quando você soube que ia vir pra cá, qual foi sua reação com respeito ao inglês? Bom, eu fiquei bem feliz, porque eu sempre tive vontade de aprender inglês, de melhorar meu inglês, eu sempre quis conhecer outro país. Então, assim, na verdade, era um sonho da nossa família. Então, eu fiquei bem animada. Legal. E o que que você pensou lá no Brasil? O que que você achou que ia acontecer quando você chegasse aqui com respeito à língua? Ah, Seja sincera. é uma boa pergunta. Eu achei que eu ia aprender por osmose. Achou também, né? Todo mundo Eu achei assim, nossa, em 6 meses morando nos Estados Unidos, eu vou estar falando inglês porque estarei morando nos Estados Aham. E aí, Unidos. Mas o que que aconteceu? não é assim, porque na verdade você é muito básico. Se você só for para o mercado, for para a farmácia, ficar no seu mundinho, você aprende assim, né? Aquelas coisinhas básicas, qual é o seu nome, bom dia, mas você não desenvolve mais que isso, né? Exato, é uma ilusão. Eu falo que é uma ilusão. Verdade, não aprende se você não for. E quando você. Essa pergunta aqui eu acho que é importantíssima. Quando você chegou aqui e conversava com os americanos, Ah. como é que foi? Eles te ensinam a língua? Como é que é?
Olha, assim, eles são muito, pelo menos, né? No 100% dos americanos que eu conheci são muito bacanas. Sim, Eles eles são mesmo. têm experiência, eles vão te deixar falar, mas eles não vão te corrigir. Eles não vão te ensinar, não vão Não, corrigir. eles não vão te corrigir até porque eles são muito educados. Aham, Então, exato. eles vão te corrigir por medo de ser mal educado. Então, eles não Aham. É diferente do brasileiro que às vezes, minha filha, você tá falando errado. têm, porque o brasileiro é mais descontraído, mais assim, Aham, mais polido, né? aham. Educado. Então, eles não vão muito pelo contrário. Você vai estar falando tudo errado e eles vão falar, muito bem, É assim mesmo. você sabe que você não está falando. Sim, sim. Eles são assim mesmo. Sim. Então vamos lá. Agora conta um pouco da sua trajetória. Quando você chegou, o que que você fez para aprender? O que que você. Uhum. Então, eu cheguei em maio, daí em agosto, quando meus filhos começaram a escola, eu comecei um curso de inglês. Esse curso de inglês que eu comecei era com um professor americano. Uhum. E, né, nativo, nascido aqui, e então eles não sabiam nada de português. Eu fazia 2 vezes por semana, fiz de agosto a janeiro. E quanto tempo cada vez? 2 vezes por semana, 2 horas. Então, 4 horas de aula mesmo. Era bastante, assim. É bastante. E era Um a um, né? one on one, era só eu e o professor. Então era uma aula bem interessante, né? Por ser só eu e o professor. Uhum. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu gostei, deu para ajuda bastante assim no ouvido, você ouvir o americano falando o tempo todo, mas eu não conseguia entender muito a gramática. Quando Aham. estavam a gramática, né? Entendi, não conseguia porque não tinha como, eles estavam falando tudo em inglês. E eu Sim, não estava naquele nível ainda de inglês para entender, né? Eu estava... exato. Isso me lembra muito que tem muita gente que fala, ah, não, o melhor método é imersão. Tem muita gente que acredita nisso, porém, pela minha própria experiência, eu descobri que você pode acelerar muito e pode imergir depois que você tiver uma boa fundação. Mas Sim, até se você não tem essa fundação, a imersão aliás, vai atrasar o seu processo. eu acredito nisso porque eu vivi isso. Eu também achava que eu ia chegar aqui, em 6 meses eu estaria falando inglês porque eu estava morando nos Estados Unidos e se eu convivesse só com americanos, eu ia aprender. Se meus filhos fossem americanos, não que eu não aprendi, mas eu vejo que assim, você aprende um pouquinho e depois você trava, você não consegue desenvolver mais. Muito Aham. básico você pegar, né? O verbo to be e essas coisinhas simples, né? Essas conversas mais quando você conhece alguém, né? Que você pergunta como a pessoa está, Aham. né? O nome, se tem família, os Sim, filhos, sim. essas coisas simples. Fica naquele nível superficial. Isso, ótimo. E foi isso. Aí eu fui te visitar, você me comentou do curso. Sim. E eu tava morrendo de medo de comentar com você, porque eu não gosto de misturar negócios e falar com pessoas que eu conheço. Tanto é que eu não falo para todo mundo porque eu fico assim, eu não quero que eles achem que eu tô empurrando alguma coisa. É a Na minha verdade, natureza. você lembra que eu que ficava te cutucando. É Não, você que ficava perguntando, não, não. me conta o seu curso, você não falava. Não fala. Sabendo que ia começar a iniciar um curso, porque eu te perguntei tudo. E aí, eu lembro que antes de eu começar, antes de eu pensar em fazer com você, eu fiz uma entrevista com uma outra professora, porque aí eu decidi que eu não ia mais fazer aquele curso, porque eu não estava mais envolvendo. Aham. Não, eu preciso de uma brasileira que me explique Uhum. a gramática. Sim. Aí, e que É saiba bem. porque ao contrário do que muita gente pensa, tem alguns cursos que falam, eles falam, gramática você vai aprender Hum. naturalmente. Não é tão assim. Aí eu lembro que eu fiz uma entrevista por De vídeo. conversação, né? E aí eu falei com ela, e aí ela falou que essa foi a minha maior frustração. Ela falou que eu ainda deveria iniciar no nível básico. Ah, Depois de 6 meses de inglês,
com professores americanos. 4 horas por semana, particular. É. Muito frustrada, porque, cara, eu não acredito que eu não entrou. Uhum. Porque aí ela, e era uma brasileira, mas conversou comigo o tempo todo em inglês. E falou, não, olha, eu acho que você precisa ainda estruturar melhor a língua, então você precisa começar do básico. Uhum. Né? Mas aí eu não decidi não fazer com essa pessoa, nessa escola, e aí eu iniciei o curso com você. Uhum. Então tá bom. E você iniciou o primeiro foi que você pegou. Eu lembro que eu tava. Ok, eu vou explicar aqui rapidinho. Eu tava pegando. Para aqueles que não sabem, eu tive já no passado um curso online e eu tinha criado toda a metodologia e tive problemas com uma sócia que tinha 30% do negócio. Então foi um trauma tão grande que eu achei que eu não ia mais ensinar. Para mim, eu falei, não, para mim acabou. Eu conseguia sentir o trauma fisicamente, porque foi uma. Enfim, a história é outra, fica para outra oportunidade, mas eu peguei uma classe na universidade, eu estava pegando uma classe, foi ano passado, e aí eu tinha que vender, era uma classe de business, de negócios, e eu tinha que vender alguma coisa. E eu pensei comigo, eu vou fazer um curso de pronúncia e fonética. E foi aí que eu comecei a perguntar quem é que estava interessado. E esse foi o primeiro curso que você pegou, não foi? Foi. Aí, a partir de abril do ano passado, tem um ano já que eu tenho feito os seus cursos. Eu Isso. iniciei com o curso de pronúncia e fonética. Isso. Aí depois eu vi que o pessoal estava tão animado, eu falei, quer saber? Eu vou atrás desse sonho. Eu vou atrás porque eu tenho essa missão de ajudar, porque eu vi que eu conseguia, né, ajudar. E aí em junho eu lancei o Inglês com Música. Isso, em junho, inglês com música. E também iniciei, porque eu gostava muito da sua metodologia, da sua maneira de ensinar. Eu realmente aprendia e que eu estava desenvolvendo. Uhum. E detalhe, né? A pandemia acontecendo. Exato. Ok. Março, O que você pensou quando o que você achou que ia acontecer com o seu inglês quando a pandemia aconteceu? eu fiquei um pouco desesperada, porque eu falei, se eu tô perdendo tempo, eu não tô interagindo com as pessoas. Então, eu É. fiquei bem preocupada. Eu achei que não ia conseguir desenvolver. Ia ficar estagnada, é. Aí eu comecei em abril o curso de pronúncia, depois junho, e fui fazendo, né? E aí, Só para explicar aqui, o pronúncio fonético é somente 4 semanas, né? Ele é bem rápido, uhum, é para te dar aquela base de uhum, sons. E sim. aí você começou o inglês com música e eu lembro o pessoal falou, nossa, eu tô adorando! Todas as meninas, né? Sim, o inglês com música a gente aprende assim de uma forma bem descontraída, aprende a pronunciar as palavras, aprende gramática, né? É bom que treina bastante o ouvido. Ok, qual que é a diferença de você ter estudado? Qual seria a diferença de você ter estudado sozinho uma música ou ter pego o inglês com música? Porque eu acho que essa é uma das perguntas que eu recebo. Ok, mas Vivi, mas se você já me ensinou com esse guia como estudar o inglês com música, por que eu preciso do seu curso? Ah, não, é diferente, né? Porque você vai no passo a passo, você explica, olha, essa frase, presta atenção nessa frase desta, né? Desta música. Aham. Ali tem essa frase, a gramática é assim, assim, assado, é E assim, fácil. exatamente. E explica rapidamente como é que são as músicas conforme vai avançando. As músicas vão ficando mais difíceis também. Exatamente. As músicas vão ficando bem mais difíceis, né? Vão. Começa com uma música com uma gramática mais básica, Exato. vai dificultando, né? Vai, vou apertando. Exatamente. Então, acho que essa. Então, assim, só para explicar, eu falo que essa é um pouco a diferença, não somente que eu vou mastigar tudo para vocês, eu mastigo, né? Mas principalmente que vai ser de uma maneira gradual. Você não vai assustar, de repente vai ser muita coisa. Não, Tanto é que a primeira música, né? Você fala, nossa, pelo menos eu falei, gente, o pessoal vai achar que inglês. Isso aqui, que eles nem precisam de mim, de tão fácil. mas é bom. E aí a gente, de tanto ouvir também, a gente grava, né? Aquela gramática que foi aprendida na música, a maneira de falar. Exatamente. Então vamos lá. E aí você resolveu pegar o Rise Up Now, que é meu curso que é principalmente para que é bem voltado à fala, é bem pesado na fala. Uhum. Aí eu comecei o Rise Up Now em agosto, né?
Acho que foi setembro. Não, acho que foi outubro. Foi Foi outubro. setembro, outubro, é porque eu sei porque eu não conseguia preparar nada com meus filhos de férias. Então, eu fui fazendo o inglês com música, né? Fui fazendo junto, e aí quando chegou outubro, eu comecei o Rise Up Now. E, nossa, desenvolvi bastante, principalmente a fala. Exato. Pela metodologia, a maneira que você ensina, bem, eu acho que é base, assim, né, do inglês. Você ensina, parece fácil, porque parece que é tão fácil o inglês. Mas então, até eu acho que eu comentei justo com você. Eu demoro muito para preparar uma aula porque eu tento mastigar e simplificar. Porque eu poderia só chegar e ensinar, não tem problema, mas como ele é gradual, é um conceito em cima de conceito, dá mais trabalho. Então, assim, para poder ficar, como é que eu posso falar? Para você receber uma coisa nova e não ficar sobrecarregada. E aí você vai percebendo, eu não sei se esse é meu intuito, não sei se foi assim com você, que você fala, nossa, é fácil, mas ao mesmo tempo eu tô aprendendo, eu já sei tudo o que aconteceu lá atrás. A gente aprende, parece assim, naturalmente, né? Que você vai repetindo, isso que eu gosto bastante. Você vai repetindo, então o que você ensinou na aula passada, repete um pouquinho e aumenta o nível de conhecimento. Exatamente. Vai aumentando o nível de conhecimento. Então, quando eu vi, falei, gente, eu já sei agora. Nossa, foi muito natural. Ai, que bom. E eu tô tão feliz que para começar, você faz todas as tarefas. Você Sim. entrega todas as tarefas. E as tarefas, como é que são, Michele? Como é que são as tarefas? Eu acho que esse é um segredo também, né? Não adianta falar assim, o curso não é bom se eu não fizer a minha parte, né? Então, Aham. você falar, eu não estou aprendendo se eu não estivesse fazendo a minha parte. Aham. Eu faço tudo o que você designa para fazer. Exato. Tarefa, né? Tem tarefa. Uma coisa que eu achei muito interessante foi que você manda fazer vídeos filmando a gente se falando. Aham. Eu não imaginei como isso seria tão legal, porque me filmo falando aquelas palavras em inglês. Depois eu assisto e mando para você, né? Aham. E a gente vê como que a gente está falando. Isso Ex- ajuda a falar melhor, Com né? certeza. A melhor as palavras. Exatamente. Isso, você tocou num assunto que às vezes a pessoa pode pensar, mas sério, um vídeo vai fazer aquela diferença? Faz muita. Porque para você progredir é de pouquinho em pouquinho, é aquelas pequenas coisas que vão acumulando, né, e fazendo impacto. Na verdade, eu era uma pessoa assim, o seu curso foi também para mim sair de uma zona de conforto, porque eu nunca fiz um curso online. Então eu tinha um pouco de preconceito. Eu achava que eu precisava ir na Eu sala. lembro disso, você falou isso pra mim, você falou, ai, o curso online funciona mesmo? Isso, porque eu achava que eu precisava estar cara a cara com a professora. Mas esse método de eu ter que filmar tudo para te mandar, e aí você manda de volta o vídeo pronunciando, você vai falar essa palavra assim, e você fala. E aquilo eu assisto várias vezes, né? Eu fico assistindo aqueles vídeos, então, ou seja, eu gravo mais do que se eu for na aula e a professora vai falar para mim alguma, né? Lá na hora da aula ela vai falar, essa palavra é assim. Mas depois acabou, eu não vou ter mais como repetir aquilo. E eu Exatamente. assisto várias vezes você falando. Uhum. Essa é a chave. Às vezes eu fico me imaginando, né, o aluno, exatamente isso. O aluno vai lá na aula, volta para casa, ele não sabe mais como Não lembra? pronunciar. Não Lembra. lembra. Aí ele vai ficar digitando cada palavra? Não dá, Não. é tempo. Porque uma coisa que você sempre fala, né, Vivi? Eu vou falar repetir o que a Vivi sempre fala. Tá. A gente tem que repetir 30 vezes a mesma palavra. Exatamente. Mas é. Então, não dá para, né, que você vai na aula ficar 30 vezes falando a mesma palavra. Então, você assistindo o seu vídeo, eu fico lá repetindo. Exatamente. Ok, e aqui um comentário aqui da Zil, super personalizado, não sabia disso. Os alunos recebem exatamente. Eu não sei se você sente isso. Eu literalmente falo, eu vou dar mão pro aluno ou alguém que trabalha comigo vai lá segurar. A gente vai estar dando. Não é só um curso de inglês, é uma mentoria junto. Sim, eu ia comentar isso. Eu acho interessante que você não é só professora, você é coach também. Eu sou coach. Por quê? Por que você fala isso?
Eu falo isso porque, assim, o processo de aprendizado de uma língua não é fácil pra gente que é adulto. Aham. Né? Lembra que eu sempre comentei que você, uma coisa é uma criança que chega aqui nos Estados Unidos e um adolescente que aprende praticamente por osmose, né? Sim. Ele, o cérebro dele está ainda muito fresquinho, muito Aham. vazio, assim, né? Não é tudo preenchido que nem o nosso do adulto, né? Cheio É. de cansaço, de problemas, de outras coisas, né? Aham. Uma vida já vivida, né? Então, Sim. adolescente, eles realmente, os meus filhos, em 3 meses, eles já começaram a falar e já brincavam com os amiguinhos na escola. É. Foi mais fácil. Para nós adultos, a gente fica um pouco frustrado. Mexe um pouco com a autoestima. Então, você faz a gente se sentir assim, não perder o foco. Você fala, não, você consegue. Porque muitas vezes a gente se sente assim, nossa, eu nunca vou aprender essa língua. Exatamente. Não, Isso é uma coisa não. interessante. O emocional, Ah, ele tem um peso muito grande no seu no aprendizado do inglês e no sim, progresso. Ele afeta mais. mexe, porque se você não acredita que vai aprender, você não vai sentar e estudar. Exatamente. E por um tempo, com aquela minha primeira experiência, eu acreditei que eu não ia aprender. Aquele primeiro curso que eu fiz aqui. Porque no Brasil eu tinha feito aqueles cursos que todo mundo faz na escola, 2 vezes por semana, Aham. né? Que você aprende o verbo to be todos os anos. Sim, E coisas bem simples, tipo, the book is on the table e fica naquilo. sim. Tem até uma música no Brasil que fizeram com essa frase. Você já tá aqui há muitos anos, né? Mas fizeram uma música com essa frase, the book is on the table. Então, E aí e aí quando você chega aqui, você vê que o inglês não é o mesmo. não, tem isso também. Tem muitas palavras, muitas frases que eles usam aqui, coisas que a gente não está acostumado. A gente não ouve, né? Termos e tal. E daí, o que eu tava falando? Perdi. Não, é isso. Ok, então qual que você acha que seria a diferença desse curso para uma pessoa que está curiosa? Ok, é mais um curso de inglês, tem milhões de cursos de inglês lá fora. Qual que é a diferença desse curso para você comparado com outros? Para mim foi a sua mentoria, essa sua participação, porque mesmo que é um curso à distância, eu te mando mensagem todo dia, né? Eu pergunto todo dia para você, Pode perguntar isso. né? Aí e você responde. Você sempre responde. Por exemplo, essa semana, terça-feira, 8 horas da noite, né? Eu falei, Vivi, me socorre, eu vou numa entrevista amanhã, eu estou muito nervosa. Preciso da sua ajuda para algumas palavras. Sim, sim. A gente vai ainda, mesmo se desenvolvendo, a gente fica inseguro em algumas palavras, como dizer, né? E aí você me ligou na hora, né? Isso já era noite, você já estava com seus filhos, com a sua família, ou para me ajudar. Exatamente. Então, sabe o que que é? Eu estava até explicando isso para uma outra pessoa que mora em Nova York. E eu falei assim: eu não sei se vocês entendem que isso aqui não é a respeito só de um negócio. Eu sinto responsabilidade de ajudar vocês, principalmente os que moram aqui. Eu preciso ajudar vocês a alcançarem as metas que vocês querem. Então, por isso, assim, que eu sinto que eu vou extra milha para poder, porque eu quero dar essa mentoria. Mas, e com respeito à plataforma de ensino, as aulas, os vídeos, como é que funciona? Explica um pouquinho para eles que não sabem nada como é que funciona. Todos os dias tem uma aula para ser assistida. São aulas curtas, né? De 10, 12 minutos. Mas o que acontece? Eu assisto aquela aula, às vezes 2, 3 vezes, para fixar. Porque você orienta, assistam várias vezes a aula para fixar. É melhor do que você colocar 2 horas de aula, né? Exatamente. Você diz que, e é verdade, eu acho isso mesmo. Não adianta ensinar 2 horas de conteúdo que eu vou pegar um pouco só daquele conteúdo. Então, eu sou contra, eu falo isso abertamente, eu sou totalmente contra aulas longas. isso. Então, aqueles 10 minutos eu consigo fixar. Porque aí 10, 12 minutos eu assisto de novo, anoto tudo que foi falado, porque eu gosto desse meu processo de anotar o que eu estou aprendendo. Fico repetindo, então vou pausando, vou repetindo as palavras que você pede para repetir. Então, assim, todos os dias eu faço. Então, geralmente eu lembro que você falou, ó, comece com a rotina de estudar todo dia. Eu comecei estudando ali meia hora, 40 minutos,
foi aumentando. Hoje eu já estudo 1h30, 2 horas por dia. É, Mas esse é o limite, exatamente. todos os dias eu estudo. Exatamente. Então é o que eu falo, no começo do Rise Up Now é 30 minutos por dia, depois passa a ser 45, daí vai para 1 hora. Por quê? Porque eu vou apertando, porque você já tá sabendo o suficiente que eu posso, né? Como é que fala? Colocar mais pressão no aluno mesmo, essa é a verdade, não tem como mentir. Porque eu preciso eu preciso que vocês tenham resultado. Então, por isso que eu começo gradualmente, daí vai avançando, avançando. Então é isso. Então é isso. Você tem que repetir os vídeos. Repetir os vídeos. E eu acho assim, uma coisa que eu aprendi também com o seu curso, que eu não, quando eu não imaginava, né? Talvez eu esteja falando uma coisa simples, mas que o inglês você tem que desenvolver cada habilidade separado, né? Então assim, eu não vou desenvolver o speaking lendo. Exatamente. Aham, aham. O speaking ouvindo. Sim. Preciso falar. E aí, né? E você fala, repitam muito as palavras, repitam muito. Eu até falo do amigo imaginário. Eu lembro que não sei quem, um monte de gente mandou áudio falando, morri de rir naquela aula que eu falo do amigo imaginário. Eu tô risada nas suas aulas, porque às vezes você fica lá, que nem, uma coisa que eu gosto, por você ser brasileira, você sabe os errinhos que a gente vai fazer que o americano não sabe, porque para o americano é muito natural, por exemplo, né, falar por exemplo, a palavra agente brasileiro, eu lembro no começo falava, não é did, é did. Yes. É did, porque eu did, né? É good. Você falava, não é good. Good. Mas isso fixou, porque você sempre vai mostrar o erro que o brasileiro vai fazer. É que eu já conheço, eu já tô ensinando, porque antes de eu começar, eu já ensinava particular. Então eu sei exatamente, eu sei exatamente o que vocês vão fazer. É normal, porque você também é a sua perna também. Mas só que você já está há muitos anos, né? Então você sabe como que a gente vai enxergar aquela palavra no primeiro momento e o que a gente vai errar. Exatamente. Sim. Muito bom. E ajuda porque isso aí faz diferença na fala, faz muita. Eu fixei, é verdade, né? Geralmente a gente faz o som de E com o I, né? Exatamente. No final a gente põe o I também. É os comuns, né, do brasileiro. Michele, conta para eles a história quando você saiu da pandemia, finalmente foi passear com a sua família. O que aconteceu? Então, daí eu fiquei março até acho que junho, julho, sem interagir mesmo, assim, né? Só a nossa família, interagindo só nós 4. E fazendo seus cursos, né? Devorando seus cursos. E aí, quando eu saí ali para interagir, que aí começou a ficar melhorzinho aqui, né? E começaram a liberar para fazer. Dava para encontrar pessoas outdoor, no parque. Sim, sim. Então, começou a fazer algumas atividades na igreja, por exemplo, outdoor, onde a gente podia ver as pessoas fora, né? No parque. Comecei a voltar a encontrar os americanos. E aí, quando eu via muita diferença, porque quando eu cheguei aqui, antes do curso, eu falava palavras soltas, né? Coisa, você faz a mímica e mostra. Você joga, é literalmente assim que funciona, né? Você joga as palavras, não consegue conectar e fazer uma sentença completa. E aí eu já estava conectando e fazendo uma sentença completa. Depois de isso lá por junho, julho, eu já estava conseguindo fazer uma sentença completa e até eles perceberam. Daí, E aí você comentou daquele homem que veio falar com você, né? Isso, um membro da nossa igreja, né? E sempre, ele era muito, muito simpático conosco, então ele sempre tentava conversar conosco, né? Ele vinha, tentava conversar antes da pandemia e era muito educado e falava que tentava conversar comigo e eu falando ali as palavras soltas. E de repente veio, e aí, como é que estão? E eu comecei a falar, consegui formar sentenças, claro que a gente vai, né? Devagarinho, mas eu conseguia me expressar. E aquilo foi uma emoção tão grande que lembra que eu mandei uma mensagem agradecendo, porque é uma alegria tão grande quando você vê que você consegue se expressar naquela língua. Sim. Tem isso também. Você chega no parque
que não é a sua língua materna, você, por um momento, você perde um pouco a tua identidade. Porque eu sou uma pessoa super... Totalmente! Você tocou num assunto... Nossa, totalmente, exatamente. Exato. Então, isso para todo mundo é interessante saber, né? Eu sou uma pessoa descontraída, falo muito o tempo todo, converso. Então, eu era essa pessoa no Brasil. Eu chego aqui, eu não sei falar a língua. Então, então se esforcem, né? Quem está assistindo, para aprender. Não precisa chegar aqui e passar por isso. Exatamente. E rapidamente, esse irmão, né, da igreja, só para... você falou para mim no áudio, né, que ele falou: Nossa, Michele, o que aconteceu? Você tá falando e você tá me entendendo, não foi isso? Foi muito legal. Aquele dia foi aquele clique. Foi aquele Então, clique. nossa, Michele, obrigada. Tô falando. Exato. E na pandemia, dentro de casa, sem interagir. Sem interagir. Ou seja, essa foi a maior prova do seu curso. Que curso online funciona. Isso, sim, foi a maior. Muito bom. Então, só para explicar o curso em si, é o Overlapping Method. Eu uso o Overlapping Method em tudo. O que é overlapping? É ensino sobreposto. Então, ele vai acumulando. Então, não vai ser de repente você vai se ver com uma frase que você fala: Nossa, não sei nada, não entendo nada. Não. Ele vai sendo passo a passo, que é o jeito que uma criança aprende. Então, aqui, Cláudio. Cláudio é seu marido, está aqui. Oi, Cláudio. Ele está ouvindo no escritório. Ah, legal. Realmente todo mundo notou a diferença no inglês da Mia aqui nos Estados Unidos. Que bom. Ele notou bastante, porque ele percebeu o progresso, né? Muito bom. Ele fala: Nossa, você melhorou muito nesse último ano. Muito bom. E vamos lá, vamos só aqui para falar. Você fez uma entrevista essa semana de trabalho. Olha só, você foi lá, você entendeu tudo que elas falaram? 100%. Você falou tudo que você queria? Falei. Sério, você tá indo atrás do que você quer. Eu acho assim, fascinante. E a Viviana, gente, ela curte com a gente. Eu curto mesmo. Ela curte, ela me ajudou e falou: Não, vai na entrevista, faz assim, faz assado. Depois ela perguntou como é que foi. E isso que eu falo que é a tua mentoria, né? Você não... Você faz a gente sentir que vai conseguir. Vai, mas vai. Então vamos lá. E você fez um teste para entrar, para poder começar a fazer o seu Associates. Para quem não sabe, Associates é assim: aqui nos Estados Unidos tem a universidade, você pode ter um college degree, são 4 anos, mas tem matérias básicas, porque eles querem que o aluno explore diversas áreas, diversas matérias, para ele poder tomar uma decisão mais consciente do que ele quer estudar. Então, aqui ninguém entra direto em medicina, ninguém entra direto em economia, ninguém entra direto para ser pedagogia. Você estuda matérias gerais por 2 anos, né? Você pode já começar a pegar coisas específicas no começo, mas você tem que ter o tal do Associates para poder se formar, e aí você pega matérias que são específicas da sua área, né? E como é que foi? Você fez o teste, passou... Uhum. E agora você vai começar a pegar aulas na universidade. Vou. No final, então eu tô bem ansiosa, assim. Tô bem feliz com isso. Ok, vamos lá. O inglês da Michelle tá perfeito? Ninguém tem inglês perfeito para começar. Mas ela chegou, o curso leva até o avançado. E eu falei isso bem, porque a fluência depende de você e do esforço que você vai fazer. Então, eu não posso prometer fluência, porque ainda mais que na universidade você vai agora se deparar com um vocabulário muito específico de matemática, do que for. E você vai descobrir que, nossa, você vai ficar, já tô avisando, porque aconteceu comigo, você vai ficar um pouco perdida e vai falar: Eu não sei inglês suficiente, mas é porque agora você vai para um inglês muito mais a fundo. Mas você tem agora esse inglês robusto, que agora você vai para outro nível. Exato. Agora seu inglês vai para outro nível. E é só saindo da área de conforto para isso acontecer. Agora eu já tenho essa base, né, que eu consegui estabelecer com o seu curso. Eu sinto isso, que eu tenho essa base. Né? Uma coisa que eu também não sabia, aprendi estando aqui vivendo, é isso. Eu achava que aí, por exemplo,
Um ano depois eu falaria perfeitamente inglês. E Uhum. você vê que não, é um processo árduo, né? Você vai, Exatamente. né? Ainda tem ali uma pronúncia de uma palavra que eu preciso melhorar, preposição, É. aquilo. E aí eu acho que o inglês é para a gente tem que ficar muitos e muitos anos estudando, sempre desenvolvendo. Sempre dá para aperfeiçoar mais. Até o próprio brasileiro sempre tem palavras novas para aprender. Até na nossa própria língua, né? É. Às vezes eu me vejo falando português errado. Normal, normal. Então eu acho Exatamente. Deixa eu só ler aqui o congratulations a Rose. Rose é uma aluna também. Rose, você também vai fazer uma entrevista. Ok, Luca Cassen. Ok, sou sogra também. Ah, que maravilha, bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Raquel, life changing esse curso. Parabéns, professora e aluna. Muito obrigada, muito obrigada. Azil, é isso que o inglês faz com você. É mais do que aprender uma língua, é uma mudança de vida. Oh, minha nossa, é mesmo. Como é que verdade. fica a sua autoestima, Michelle, agora que você viu que você consegue? O que aconteceu? Mudou completamente. Mudou muito, assim. Porque por um momento, 6 meses depois de que eu estava aqui nos Estados Unidos, eu comecei a pensar assim: ah, não tem problema. Tanta gente vem para os Estados Unidos, mora anos e não aprende inglês, e se eu for uma dessas? Eu comecei a pensar isso. Eu comecei a pensar assim: ah, generalizar, não vou aprender. Porque eu estava triste porque eu não estava desenvolvendo. Uhum. Eu pensava, ah, tanta gente volta para o Brasil sem falar inglês, né? Fica anos aqui, porque outra coisa que a gente não sabe, né, Vivi? Ninguém fala no Brasil. Ninguém fala no Brasil. Mas quando você chega aqui, você conhece pessoas que moram aqui há 5, 10 anos e não falam o inglês, gente. Você não sabia disso. É. Então aí eu pensei, ah, acho que eu vou ser uma dessas pessoas. Não, mas aí eu falei, não. E ainda essas pessoas, é engraçado que você vai no social media das pessoas, Instagram, Facebook, eles postam, né? Fazendo pose nos lugares, colocam uma frase em inglês e você fala, nossa, essa pessoa tá sabendo. E não sabe. Não, então, isso você. Agora vocês sabem que a gente tá falando. Eu sei. Então, assim, passou pela minha cabeça nesse processo todo, por ser uma dessas pessoas, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que eu falo, não, eu gosto de desafios. Eu falo, eu vou aprender. Não é possível, eu não vou ser uma das que não aprendeu inglês. Se morou no... E você já não é. Você É, não é. E outra coisa que eu queria falar pra você, Michele, você consegue fazer tudo. O que você colocar na sua cabeça, você consegue. Você tem a rotina, você também tem isso. O aluno tem que criar rotina. Eu sempre tô lá, né, dando um boost, né? Tô sempre lá animando vocês, mas no final do dia eu posso fazer tudo, mas se vocês não fizerem a sua parte, não vale nada. E você fez a sua parte. verdade. Então, os créditos aqui são para você porque você foi atrás, perseverou. Então, quero só te agradecer. Obrigada, é verdade. Eu sou bem dedicada no curso, sou bem dedicada, estudei muito, estudo todos os dias e eu acho que isso faz a diferença também. E assim, uma dica que eu dou, que eu escrevi, olha aqui que eu escrevi. Pode falar. Para não esquecer. Uma dica que eu dou é assim, não ter vergonha de errar, né? Que você sempre diz, não tenha vergonha de errar. Uhum. Eu achei que eu ia chegar aqui. E isso é legal também, gente. Quando vocês não estão nos Estados Unidos ou em um país de língua inglesa, e aí vocês chegam naquele país, e vocês não... Como até você vai reagir? Porque eu achei que eu ia chegar e eu ia ficar meio quieta, meio tímida, né? Porque eu não sabia inglês. Não, eu comecei a fazer mímica para me comunicar com vocês. Eu falava, não, eu quero me comunicar. Não importa como, eu preciso me comunicar com as pessoas. Então, eu, com os meus vizinhos, que são muito simpáticos, eu ia lá fora, fazia mímica. Você não ficou da conchinha. Você saiu e falou, é muito importante errar. Eu falo isso milhões de vezes no curso, né? Errar faz parte do processo. Porque aí aquela palavra que você errou hoje, você depois você lembra. Você lembra que eu errei aquilo, né? Busca aprender aquela palavra e aí você fala, agora eu não vou errar mais. Então, eu acho que é uma dica que eu dou, faz bastante a diferença. Que nem você fala, sempre não ter medo de errar e vai testando, falando as palavras. Eu sou uma pessoa que eu peço ajuda para os americanos agora que eu já tenho mais intimidade. Eu falo, eu estou falando certo essa palavra? Você pode me ajudar? Aí eles vão te ajudar. Exatamente. Se você tem que pedir para eles. Tem que pedir. Eles não vão pedir porque eles acham que é mal educado. Exato. E isso que eu ia falar, acho que é isso.
Muito bom. Nossa, eu acho que a gente... Que gostoso falar com você. Adorei, adorei. Obrigada. E para mim, assim, é um privilégio ter alunas como você, alunos como você, que também tem homens. Tem muito mais mulher no meu curso do que homem, mas é um privilégio e eu tô tão feliz porque agora você vai para estar preparada para voar mais alto. Ah, obrigada. Para mim também é um privilégio ter você como professora. Realmente fez toda a diferença na minha vida. E ainda bem, né? Porque senão, se não fosse você, acho que eu não teria conseguido passar aqui. Não, mas eu Curso da faculdade para entrar agora. imagina, obrigada. Para mim, essa é a minha missão. Então eu tô assim feliz que para mim, eu até comento aqui em casa, se eu conseguir mudar uma vida, essa pessoa acreditar nela mesma, que ela consegue fazer o que ela quer, para mim já valeu a pena. Assim, sério, que recompensa maior? Não tem, não tem. Então, é isso. Michele, obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você tem umas coisas para fazer, tem uma família aí para cuidar. Sei que você é super organizada, né? Eu já sou mais assim, né? Então tá bom. Alguém tem alguma pergunta para Michele? Para a gente poder encerrar? Alguém falou amei, que bom, obrigada, obrigada. Exato. A Lívia tá falando, a minha é muito comunicadora. É a minha cunhada, eu acho. Ah, sua cunhada? Ah, tá, legal. Os únicos limites da sua mente são aqueles que você acredita ter. Exatamente, exatamente. Então tá bom, vamos ver se tem alguma pergunta. Não, carinho, obrigada. Então tá bom, pessoal. Eu acho que é isso. A gente vai encerrar aqui. Muito obrigada por terem assistido. Se tiver qualquer pergunta, manda uma mensagem. Eu sempre falo pro pessoal que está interessado no curso, manda uma mensagem para mim, porque eu, infelizmente, estou ainda stuck, estou ainda terminando o conteúdo. Como eu falei ontem, até fiz uma live. O Inglês com Música foi encerrado, né? Ou seja, está preparado o curso, ou seja, quem entrar agora vai já ver o curso assim completo, porque foi, ó, muito, muito suor. E o Rise Up ainda é muito mais trabalho que o Inglês com Música, você sabe disso. É. Então é isso. Então tá bom, pessoal. Obrigada por estar aqui, Michele, de coração. Não tenho nem como te agradecer. Não Ai, tenho. obrigada. Então tá bom. Tá Então bom? é isso. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.